Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel Linhares. Pode me chamar só de professor ou só de Daniel, como preferir. Sou professor de inglês e francês desde 2015 e meu objetivo aqui é te ajudar a se tornar fluente sem precisar sair de casa. Esse é o primeiro vídeo de francês, nossa aula 1. Então vem comigo que hoje a gente vai aprender sobre a pronúncia dos principais sons do francês. A pronúncia é uma das coisas mais importantes na hora de aprender o idioma, principalmente porque sem ela você não consegue nem entender o que os outros estão falando, nem os outros conseguem entender o que você está falando. Então, muita atenção aqui, repita quantas vezes for necessário e lembre-se que esse conjunto boca, lábios, língua, garganta são músculos. Você precisa trabalhá-los constantemente para se tornar cada vez mais natural, recrutá-los para pronunciar os sons da maneira correta. Um pequeno aviso aqui, o francês possui sons muito diferentes do português, sons que não existem no português. Então não se frustre, não desista se não conseguir reproduzi-los de primeira, tá? Como eu disse antes, é um processo que demora e exige trabalho. Sempre pratique o máximo que puder em voz alta. Às vezes você acha que entendeu, mas não necessariamente você consegue reproduzi-los perfeitamente. Perfeitamente talvez não seja a melhor palavra aqui, mas é bom você se acostumar com os sons corretos para não desenvolver vícios e ficar cada vez mais difícil de consertá-los no futuro. Mais algumas coisinhas importantes. O francês é uma língua que você escreve muito e fala pouco, então é muito comum ver palavras muito grandes ou até mesmo pequenas palavras que o final não vai ser pronunciado. Isso é normal. Eu vou explicar aqui quando que isso acontece e por quê. Uma outra dica muito importante é que todo R do francês vai ser pronunciado na garganta, como se fosse o nosso R duplo do português, sempre aqui. Independente da posição dele na palavra ou na frase. Há alguns sotaques, por exemplo, da Edith Piaf, ela faz um R mais aqui em cima, perto do céu da boca. Então seria um r. Então tem o do pigarro e o como se você estivesse bochechando, né? Outro legal também é que o acento no francês não modifica a tônica da palavra, apenas modifica o som daquela letra. Então é muito comum existir mais de um acento na mesma palavra, porque ele só modifica o som, não modifica a tônica. A tônica é a sílaba mais forte da palavra, como por exemplo agora, palavra. Essa é a tônica da palavra palavra em português. E no francês eu gosto de pensar que toda palavra é oxítona, significa que a sílaba forte é sempre a última. A sílaba forte do francês é sempre a última, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vamos lá, finalmente. Les voyelles simples. Les voyelles simples. Então, repara o que eu falei. Nenhum S foi falado no final. Vamos entender daqui a pouco. E os sons les voyelles simples, não são os sons que a gente falaria no português. É óbvio. Então, muito cuidado ao tentar ler para não desenvolver o tal do vício que eu falei. E não ler, por exemplo, voyelles, simples, sei lá. Letra A, exatamente igual ao português. A. E aí temos como exemplos lac e amour. Lac, amour. Vai reparando que os sons não são exatamente iguais sempre, né? O A é igual do lac e do amour. Mas a gente não fala laqui ou amour, por exemplo, né? Letra E. E. Aqui é o primeiro grande problema do francês, porque não é E. Esse E aqui, ó, repara que eu estou abrindo a boca lateralmente para fazer esse som. E é o E que a gente tem em português. E. O E sem nada do francês vai ter esse formato aqui, ó, que é o tal do biquinho do francês. É o E. Então pensa na letra E. Repara que além de eu abrir a boca lateralmente, tenta fazer aí em casa. Eu tenho que jogar a língua lá em cima, no céu da boca, encostando aqui nos dentes para fazer o som do E. Beleza, mantenha a boca assim. Agora você só vai fechar os lábios num formato oval, redondo. E. Então a gente vem aqui, ó. É isso aqui. É esse formatinho aqui. Beleza? Esse é o E do francês. E isso gera muito problema porque eu sei que não é um negócio nada intuitivo para tentar fazer de primeira. Então minha sugestão, fica em frente da câmera ou do espelho e fica repetindo, porque esse som não existe no português. Você provavelmente nunca fez ele na sua vida.
Então tem que treinar. Quais são os exemplos? Premier, premier, premier. Ué, mas o primeiro E é diferente do segundo, que é E. É verdade, porque o segundo está acompanhado de um Rzinho no final. Então esse som é modificado. Eu vou explicar daqui a pouco por que isso acontece. E a outra palavra, au revoir, au re. Repara que a minha boca não muda para fazer som. Au re, au re, au revoir. Não é au revoir, au revoir não, au revoir. Então eu continuo com o formato do O, só que agora a minha língua para a parte do re vai subir, vai encostar no dente e aí o som muda. Então do o re. Não dá para ver, mas a minha língua está subindo para fazer o re. Não é o re e nem é o ro, o re. Beleza? Treina em casa, que esse som é muito difícil de se acostumar e de poder entender que esse é o som que está saindo da boca das pessoas também, porque o seu ouvido ainda não se acostumou a entender, a processar aquele som. Agora sim, vamos para o E. Igual ao português, só que a diferença é que o acento que eles usam, o acento agudo, tem esse som que pra gente é fechado, né? É E. O nosso agudo é E, que abre mais ainda para baixo. O do francês não. O agudo vai ser E, igual ao nosso E sem nada, beleza? E o E com acento crase vai ser o nosso E, que abre mais, ó. E. Eu tenho que fazer assim para produzir esse som. Então temos 3 sons de E, da letra E. E sem nada, o E igual ao português, quando tem acento agudo, e o E quando tem acento crase. Quais são os exemplos aqui? Enchanté, enchanté. Então tá escrito ali, o acentinho agudo, a gente falaria enchanté em português, mas é E em francês, beleza? E quando tem um acento crase ou um acento circunflexo, vai ser o nosso acento agudo do português. Então é o très e o fait. Très, fait, très, fait. E aí repara que agora tem o tal do Rzinho também, né? Igual tinha no premier, agora tem no très, très, sempre na garganta, e aqui ainda está sendo acompanhado de uma consoante, né? Eu vou dar mais detalhe para isso daqui a pouco. A letra I e a letra O, ou O, são exatamente iguais às do português. Então a gente tem como exemplo vi, tem um E ali no final, só que ele não é pronunciado, eu vou chegar lá daqui a pouco, prometo, juro para vocês. E o mor, que agora o T não é pronunciado, olha só. O que acontece? De todos esses exemplos que a gente leu, premier, o R não é falado. Au revoir, também não. Enchanté, beleza, eu falo. Vou explicar por quê. O très, o S não é falado. O fait, o E não é falado, mas o T, sim. Vi, o E não é falado. E o mor, o T não é falado. O que eu falei no começo do vídeo? Muitas letras não são pronunciadas no final das palavras no francês. Não existe exatamente uma regra absoluta que funcione em todos os casos, né, para dificultar a nossa vida. Então, temos algumas exceções. Por exemplo, hier, que é ontem, a gente fala o R, mas na grande maioria dos casos o R não vai ser pronunciado. O T também não, o E também não, o D também não, o S também não, apesar de algumas vezes ser pronunciado como na palavra plus, de adição. E aí, qual é a dica que eu te dou que os meus alunos têm vontade de me matar quando eu falo isso? Como não existe uma regra absoluta que funcione 100% dos casos, o jeito é aprender com a vivência, consumindo o idioma, sendo exposto ao idioma constantemente, porque você se acostuma com aquelas palavras que fazem parte do seu dia a dia, e então você memoriza elas, você internaliza elas de maneira mais natural, sem precisar ficar decorando listas e listas de palavras onde a letra no final vai ser pronunciada ou não. E a última das vogais, a letra U, que na verdade vai ser U. De novo aqui o biquinho, ó. U. Então vamos pensar o seguinte. Pensa que você está fazendo a letra I, e aí de novo, para eu fazer esse som I, repara que a minha boca tem que abrir lateralmente. É obrigatório, eu não consigo pronunciar esse som de outra forma. Só que agora, da mesma forma que eu pensei no E, fechando a boca para o E,
com a língua lá dentro na mesma posição, eu vou pensar no I e eu vou fechar a boca para o biquinho para fazer a boca da letra U. Só que lá dentro eu vou continuar fazendo a letra I. Então, ó, I, é esse som aqui. Não é U nem I. É um I com boca de U. Então, I, esse som aqui. Então, as palavras rue e sur. Rue, sur. Rue, sur. Beleza? Aí aqui você poderia me falar assim, então, como é que eu represento esse som? Pois é, não tem como. O que eu tentei fazer ali, eu botei E barra O e U barra I. Porque é a língua do e a boca do O. Então eu venho esse som aqui. E a mesma coisa para a língua do I, só que com a boca do U. Então, esse som aqui. E a gente vê, né? Rue, mas o sur é uma das exceções que o R vai ser falado no final da palavra. O amour é outra. Bonjour é outra, só que ele é mais levinho, né? Não precisa ser sur, tá? E para fechar essa seção das vogais, a gente tem a letra Y, le Y. O que acontece é que você tem que pensar como se fossem dois Is. O primeiro vai juntar com a vogal, que vem antes, e a segunda provavelmente vai ficar sozinha. Exemplo, foi a primeira palavra que eu li nessa tabelinha, que les voyelles simples. Tem um Y depois do O. Então a gente vai dividir como se fosse o I, que tem som de UA, e eu vou chegar lá daqui a pouco também, e depois o I sozinho juntando com IL, voyelle, a gente também tem a palavra voyage ou voyager, não é voyage, entendeu? Voar, a primeira parte do OI, e depois vai ter um I sozinho juntando com iage, voyage, voyager, voyelle, beleza? Uma recomendação pessoal, quando você está estudando um idioma que você ainda não se acostumou com aqueles sons, é você escrever a palavra da forma que você consegue representar aqueles sons com símbolos ou letras. E nem sempre isso vai ser possível, né? Como foi o exemplo do E e do U. Esses sons não existem. Então você pode achar uma forma para te lembrar como é pronunciado aquilo, pois não é nem um E, nem um O, nem um I, nem um U. Então o que eu escrevi ali, por exemplo, ó, lac é um C bem pequenininho, né? Não é um laqui, um lac. Amour, beleza. Depois vem premier, não fala o R. E a primeira é pre, é uma mistura do O com E, como eu expliquei. Depois vem au revoir. Repara que a posição, né, é a mesma. Au revoir. Enchanté. É diferente se a gente lesse com os sons do português, né? Enchanté, por exemplo, é diferente. Aí vem o très, com som bem aberto, o R na garganta e não fala o S. Depois temos fête. Ó, repara que o T é bem levinho também. Fête. Não é fête ou fête, sei lá. Fête. Depois vem vie sem falar o E, mort sem falar o T, rue sem falar o E de novo e o sur, dessa vez a gente vai falar o R. Sur, só para ficar diferente, né? Chegamos no segundo bloco de palavras, les voyelles nasales, as vogais nasais. Por que são nasais? Nasal, porque vem daqui, né? Nariz. Então, ó, sendo AM, AN, EM, EN, UM ou UN, a gente vai pronunciar com som de an. Então, champion e vin. De novo, não falo o T, champion, vin. OM, ON, a gente vai falar com som de on. Então, do an vira on. A gente fecha mais a boca. Esses sons a gente tem no português, né? Tranquilo. Ombre. E aí, ó, que eu falei da palavra oxítona. Você poderia pensar, ué, mas por que eu não falo ombre?
porque o E não é pronunciado no final das palavras, mas ele dá força para o que vem antes. Então, no mesmo caso do fait, que eu falo o T, que geralmente não é pronunciado, como no caso do mort, por causa do E, eu vou falar o fait, o som do T. Aqui é a mesma coisa, eu não falo E, mas eu falo R, que vem antes. Então é como se fosse uma sílaba só. Ombre, ombre, ombre. Para no meio desse BR, ombre, ombre. E IM. IN é um som que não existe no português. Eu até tentei botar um acento tio num E, só que não existe. Mas você tem que pensar que é a letra E, que você abre a boca lateralmente para fazer, só que você puxa para o nasal, puxa para o nariz. Então, E, impossible, impossible e vin. Impossible, vin. Se tiver dificuldade, eu sei que não é muito intuitivo, de novo, porque esse som não existe no português, você pode pensar num normal. Impossible, vin. Mas tem essa sutilezazinha assim, tá? Prometo que já está quase acabando. Agora vamos ver os ditongos. Vogais que juntas têm um som completamente diferente. Em português a gente falaria um AI com som de AI, mas em francês não. Ele vai ter som de E ou de E ou E. Às vezes pode ser pelo sotaque, abre mais um pouco ou fecha mais um pouco, dependendo do sotaque, mas às vezes a palavra pede um determinado som. Por exemplo, français, français. Também pode falar français, um pouco mais aberto. Fron na garganta, depois o nasal do on e depois o C ou C, sem falar o S. Français ou français. Só que no caso do ed vai ter que ser aberto. Ed. E aí esse Dzinho também bem leve. Ed, não é ed, é di, né? Ed. O E não vai ser falado, mas ele dá força para o que vem antes, que é um D bem levinho. Quando tem AU, tem som de O. Por exemplo, o revoir. Agora vai fazer sentido aquele au revoir lá no começo. Au revoir. O re. Então é a mesma boca do O, só que no primeiro tem som de O mesmo, e no segundo a língua vai estar lá no dente para fazer o som do E, só que com a boca do E. Au revoir. Au revoir. Restaurant. 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 É aqui na garganta de novo. Restaurant. Não falo o T no final. EU vai ter o som do E. É a letra como se não tivesse nenhum acento. E. Então a gente tem a palavra peu, pouco, peu. Depois, se a gente adicionar um R, você vai pensar agora que é um E, que a boca vai estar mais aberta verticalmente, né? Com a boca do O, que também é mais aberta. Se você comparar com E, ela abre. E o O também. Só que agora, em vez do E, vai ser E. Então, vai ser peur. Não é père. Père, com a boca aberta lateralmente, é pai. E peur é medo. E temos sœur. Irmã, lembra de sororidade, vem daí. OI vai ter som de UA. Agora o au revoir também vai fazer sentido. Au revoir ou voar, que é ver. Lua, joie. Lua, joie. Lei e alegria. O E de novo não vai modificar absolutamente nada o som. E o último, OU, vai ter som do nosso U. Então, tu, a palavra tudo ou todo, se escreve assim, tu. Olha como é diferente se eu falar tu ou tu. Tu é você, ou tu, que a gente fala em português. E o tu, com o som do U mesmo do português, é tudo ou todo. Olha a confusão que você pode falar, que você pode fazer ao falar tu ou tu. Tu. A formato da boca é igual, mas lá dentro a língua está subindo ou descendo para fazer o som do U. Beleza? Agora vamos recapitular tudo de cima a baixo, todas as palavras, e eu vou dar também o significado delas para vocês, porque eu sei que francês não é tão conhecido assim. Espero que possamos mudar isso aos poucos, né? Na dúvida, sempre que você esbarrar com uma palavra que você não conhece, procura no Google. O Google para palavras isoladas, o Google Tradutor, ainda é muito bom. Para frases e textos, não. Mas para palavras isoladas ele é bom. E ele também dá a pronúncia das palavras. Então vamos lá. Lac, amour, premier, au revoir, enchanté, très, fête, vie,
mort, rue, sur, champion, vin, ombre, impossible, vin, français, aide, au revoir, restaurant, peu, peur, sœur, loi, joie, tout. Pegou? Se não pegou, volta, pausa, desacelera o vídeo e repete em casa quantas vezes for necessário. Não se esqueça que tudo isso aqui são músculos, você precisa acostumá-los a fazer esse caminho de maneira natural. Último tópico do vídeo, eu prometo, não me mate, aguenta mais um pouquinho aí. Já sabemos que o R do francês vai ser sempre na garganta, só que como que a gente faz o som do R quando ele está acompanhando alguma outra consoante antes dele? Às vezes pode ser difícil, não é todo mundo que tem essa facilidade para pronunciar, por exemplo, premier ou très. Vou explicar agora como é que você pode fazer para treinar essa musculatura, tá? Para se acostumar como se fosse num exercício de fono mesmo. Vamos pensar na palavra tarra. Tarra. Fácil, né? É mais tranquilo de fazer. Agora você imagina que você vai encurtar esse primeiro a ponto de chegar só o som do T, que fica esse t. E aí você junta com o Rá depois. Então, tará, tra. É assim. Aí você pensa lá, tará, terré, tré. Foi? Tiri. Vai encurtando ti, tri. Tro vai ser toró, toró, vai encurtando, tro. Mesma coisa pro tru, tru. Mesma coisa, por exemplo, com o pr. Pensa no pará. Pará, vai encurtando, peré, pré. Só que agora tem o e, né? Então, peureux. Foi exercício de maluco, mas eu juro que funciona. Faz em casa até ficar bom, até se sentir confiante. É isso, pessoal. Primeira aula de francês liberada aqui no canal. Tudo sobre a pronúncia dos principais sons da língua francesa e como praticá-los. Não se esqueça de praticá-los. Espero que tenha curtido, que te ajude de alguma forma. E agora eu peço uma pequena ajuda para curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que querem aprender francês ou de repente melhorar o francês que eles já conhecem. E comenta aí o que você quer ver nos próximos, como eu posso te ajudar. Valeu, acho que é isso.